gente, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. É bom estarmos juntos aqui mais uma vez, nas manhãs devocionais, né? Estamos numa jornada no livro de Atos dos Apóstolos, chegamos quase aí na metade do livro, né? São 28 capítulos, nós estamos a cada dia meditando num trecho da Escritura, e é sempre bom a gente começar o dia assim, né? Orando ao Senhor, meditando na sua palavra. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? Então, ao ler o texto bíblico, estamos ouvindo, acima de tudo, a voz do Senhor, a voz que é doce, a voz que é pastoral, a voz que é clara, que é normativa, né? A voz que dirige. Então, é sempre bom começar o dia assim. E nós estamos no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, dentro da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, tendo como ponto de partida a igreja em Antioquia, quando o Espírito Santo fala à igreja para separarem Saulo e Barnabé. João Marcos é o auxiliar dessa viagem e acaba deixando a viagem, seguindo para Jerusalém, provavelmente amedrontado pelo ocorrido da cegueira momentânea de Bar Jesus, aquele judeu mágico que tentava desviar o procônsul Paulo Sérgio dos caminhos do Senhor. Até que Paulo, cheio do Espírito Santo, consegue discernir espiritualmente aquela situação, sabendo que aquele homem estava tentando impedir, como filho do diabo, né? Que Paulo Sérgio pudesse ver a glória do Evangelho. Então, estamos juntos aqui na sequência desse texto, onde falaremos hoje um pouquinho sobre exposição bíblica, um discurso um pouco extenso, que vale muito a pena você ler e reler aí na sua casa, que é o texto de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 13, do capítulo 13, até o verso de número 41, uma exposição bíblica muito clara, e com toda certeza você perceberá como o apóstolo Paulo faz o retrato do Antigo Testamento, chegando até Jesus, falando sobre a crucificação e também a ressurreição. Bom dia para você, sejam então todos muito bem-vindos a esta manhã devocional. Hoje é terça-feira, né? Terça-feira aí, finalzinho do mês de julho. Estamos chegando aí à metade do ano 2021. Tá passando rápido. Daqui a pouco nós já estamos aí em dezembro, né? Já é Natal, Ano Novo de novo aí. Poxa vida, o tempo tá passando bastante rápido. Quero orar com vocês e darmos continuidade ao nosso papo aqui devocional, tá bom? Oremos então. Querido Deus e Pai, Pai de imensa bondade, nós te louvamos, te agradecemos pelo despertar nesta manhã. Te agradecemos porque é no Senhor que a gente deita, que a gente dorme, que a gente descansa, como também é no Senhor que a gente desperta. E nós te louvamos porque assim tem acontecido conosco e nós somos imensamente gratos e privilegiados por vivermos nesse dia tão incrível que o Senhor fez. Abençoe meus irmãos, console aqueles que estão em luto, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa recuperá-los, curá-los para a glória do teu nome. Assim, em nome de Jesus, oramos. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Vamos conversar um pouquinho sobre exposição bíblica. É muito interessante observarmos como que
algumas pessoas têm uma visão errada, né, das Escrituras. Bom dia, Andréia. Bom dia, Celinha. Bom dia, Milton. Bom dia, Ribeiro. Grislaine, bom dia. Lúcia. Dedê, muito bom dia a todos vocês. É muito interessante como as pessoas têm uma visão equivocada da Bíblia, né? Não sei se você um dia já pensou assim também, ou se você já ouviu alguém dizendo, por exemplo, que a Bíblia é um livro muito misterioso, eu não posso ler, é muito grande, confuso, eu não entendo nada. As pessoas muitas vezes têm esse conceito errado, né, da Escritura. Dizem até que não tem tempo. Na verdade é que elas não priorizam, né? Não separam esse tempo para ler as Escrituras. É verdade também que as Escrituras não podem ser lidas como se fosse um livro qualquer. Os princípios que são revelados na Escritura são interpretados e compreendidos à luz da própria ação do Espírito Santo, né? As coisas de Deus são discernidas pelo Espírito de Deus. Então não é qualquer pessoa e não é qualquer leitura de qualquer jeito que faz com que o entendimento, né, possa aparecer aí ao coração. Nós precisamos ter uma postura diante da leitura da Escritura. Por exemplo, é importante entender que a Bíblia ela é a palavra de Deus dirigida a nós. Todas as vezes que estivermos diante dela, estamos ali diante da voz de Deus, né? A palavra dele revelada ao nosso coração. Um outro detalhe importante a respeito da leitura da Escritura é que temos que levar em conta que o assunto principal da Escritura, dentro dessa linha da criação, da queda, da redenção e também da consumação de todas as coisas, o assunto principal, a pessoa principal nesses escritos é Jesus. Jesus é a chave aí de compreensão de toda a Escritura. Eu me lembro de uma conversa que Jesus teve com os discípulos, já ressurreto, né? Isso é registrado em Lucas, capítulo 24, o verso 44, quando Jesus diz para eles o seguinte, que a lei, os salmos e também os profetas falam dele, anunciam a respeito dele. Então Jesus é o assunto e é a pessoa principal dessa narrativa bíblica, onde da criação à consumação ele aparece, né? Ele aparece como esperança para Israel e para todos aqueles que nele creem. A Bíblia, como você sabe, ela tem dois grandes testamentos, né? Conhecido como Antigo Testamento e Novo Testamento, que estão alinhados, que estão conectados, estão em continuidade, né? O Deus das Escrituras é o mesmo, é aquele que é soberano sobre a história e amarra toda essa revelação histórica com base na sua aliança. Você sabe muito bem que são 39 livros, né, do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Um pouco mais aí de 40 autores diferentes, em tempos diferentes, épocas diferentes, em contextos diferentes, usados pelo Espírito Santo na produção da escrita desta revelação de Deus e dessa inspiração por parte do Senhor nestes autores. E o texto de hoje mostra claramente para nós esta exposição da Escritura, essa importância de conhecer as Escrituras e saber que ela trata de um assunto principal, que é a pessoa de Jesus. Atos capítulo 13, a partir do verso de número 13, é um texto, uma narrativa um pouco extensa, mas eu quero encorajar você a ler e observar
cada detalhe dessa palavra do apóstolo Paulo, quando dentro de uma sinagoga, num dia de sábado, é-lhe dado a oportunidade para falar ou trazer algum tipo de exortação. Lembrando que a sinagoga, aos sábados, é o lugar frequentado para que possam ouvir, né, ler as Escrituras, prestar ao Senhor um culto. É como se fosse uma escola da Bíblia, né, uma escola da Escritura. E Paulo, como um bom judeu, ele está lá no dia de sábado e é-lhe dado a oportunidade para trazer uma exortação. E assim ele começa, versículo de número 16, ele levanta-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, né? Por favor, escutem. Ele começa falando a respeito da eleição que Deus opera sobre a nação de Israel. Então nós estamos exatamente no contexto do livro de Gênesis, quando Deus se aproxima de Abraão e diz que vai fazer dele uma grande nação, que ele tem que deixar a sua casa, sua parentela e seguir para a terra que o Senhor está orientando ele e tal. Então ele começa falando sobre essa eleição do povo escolhido de Deus. Depois ele continua dizendo que esse povo peregrinou na terra do Egito, donde o Senhor os tirou com braço poderoso. Então nós estamos agora no livro de Êxodo, quando então o cativeiro egípcio, né, aprisiona os israelitas, e Deus, através da ação ali do seu poder, do seu braço forte, usando a vida de Moisés como líder, Arão também, libertou o povo do cativeiro. Aí ele começa a falar de 40 anos de peregrinação no deserto. Então nós estamos desde a saída do povo, que é o livro de Êxodo, até o final dos 40 anos, chegando ao livro de Deuteronômio. Assim, então, forma-se os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, onde Paulo começa a falar sobre essa exposição da Escritura a partir do Pentateuco. Olha que interessante que depois, no versículo 19 do capítulo 13, ele fala sobre uma conquista, havendo 7 nações sendo destruídas, e nós temos então essa descrição no relato de Josué, que é o momento em que ele substitui Moisés na liderança do povo de Israel e entra para a terra de Canaã e começa a conquistar os territórios e assentar assim cada uma das tribos na sua porção de terra. Depois, ele no versículo de número 20 fala da experiência dos juízes, passando pelo profeta Samuel, que é o último juiz e o primeiro profeta, que é quem vai ungir o rei de Israel. O povo, no tempo dos juízes, queria exatamente um rei político sobre eles, assim como todas as nações. E Deus então fala para Samuel ouvir a voz do povo, porque o povo não estava rejeitando o profeta Samuel, mas estava rejeitando a Deus como rei sobre eles. E Samuel é usado pelo Senhor para ungir primeiro o rei Saul e depois o rei Davi, que aparece no verso de número 22. Então nós já estamos aqui no período dos reis, nós estamos já no livro de 1 Reis, 1 Crônicas, né? Esse é o retrato da exposição da Escritura que Paulo está fazendo na sinagoga. Ele sai lá do Pentateuco, do livro de Gênesis, passa pelos Juízes, passa pelo livro dos reis, e ele chega na descendência de Davi e diz que Jesus é o Salvador, versículo número 23, o Salvador de Israel, né? E descendente do rei Davi. Aí olha que coisa bonita. Ele apresenta Jesus e começa a falar de João Batista, verso de número 24. João Batista como aquele profeta que veio
falar no deserto a voz de Deus, pedir para o povo endireitar suas veredas, porque viria depois dele aquele que ele não é apto até para desatar as sandálias, falando sobre o batismo do arrependimento. No verso de número 28, ele fala que Jesus esteve diante de Pilatos e foi condenado e, portanto, foi morto. No verso de número 32, ele diz que é anunciador do evangelho da promessa que Deus fez aos pais no passado. Então, olha a relação que Paulo faz aqui na exposição bíblica, que a história do Pentateuco, que a história dos profetas, que a história dos reis, que a história dos juízes apontam para a promessa que é o Salvador, o Messias, a qual ele, o apóstolo Paulo, é o pregador, ele é aquele que anuncia essa boa nova. E qual é a boa nova? A boa nova é que, segundo o livro dos Salmos, olha só o verso de número 33, dizendo que tu és meu filho, hoje te gerei. Paulo está fazendo uma alusão, né, à pessoa de Jesus com o cumprimento do que o Salmo está mencionando, dizendo no verso 34 que Deus o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo chegou no ponto essencial da boa notícia, que é a ressurreição de Jesus. Só há ressurreição na vida daquele que morreu. E olha só o verso 34, porque tudo isso que ele está expondo é para cumprimento, a vosso favor, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Essa é a nação cujo rei é o Davi e cujas promessas que Deus fez ao rei são promessas estendidas a esse povo que Deus o escolheu. E aí ele continua e faz então o apelo. Depois da exposição bíblica tem o apelo. Verso 38 ele diz: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, Jesus, né? Todo o que crê é justificado de todas as coisas, porque vós não podeis ser justificados pela lei. E aqui nós temos a primeira vez em que esse ponto teológico, que esse ponto doutrinário que aparece depois frequentemente nas cartas do apóstolo Paulo, que é a justificação pela fé, ele está dizendo que a lei não pode fazer isso, porque a justificação é um ato da graça de Deus por meio do seu Filho e aquele que nele crê. Portanto, a fé em Cristo, na obra do Cordeiro que tira o pecado do mundo, é o que justifica a pessoa e não a obediência às regras, às normas da lei. Embora as normas e as regras da lei sejam perfeitamente boas, limites de conduta para que o povo viva bem, só que todos nós sabemos que somos experts em quebrar regras, em quebrar leis, em quebrar mandamentos. E isso, consequentemente, nos pune, isso, consequentemente, nos aprisiona dentro de uma rebelião, dentro de uma desobediência. E é exatamente por conta da condenação da lei que Jesus vem para cumprir a justiça de Deus e nos tornar, uma vez culpados que somos, em justos, justificados por esse sangue derramado do Calvário. Então, Paulo chega no ponto principal a respeito dessa boa notícia. A exposição da Escritura, ela é uma exposição fiel a partir do momento que você começa e que você termina na pessoa de Jesus. Jesus é a pessoa mais importante. A Escritura nos aponta exatamente esse grande amor e essa graça incrível do Senhor em restaurar, livrar, libertar, curar,
trazer para dentro do seu reino aqueles que estavam fora, escravizados, dominados pelo pecado, pelas trevas, pelas garras de Satanás. A exposição da Escritura é fundamental, porque a Escritura, como diz o texto de Salmo 119, o verso 105, o verso de número 130, a palavra ilumina os nossos caminhos, ilumina o nosso coração, traz luz, traz entendimento, para que a gente possa enxergar a nossa humanidade e também enxergarmos a graça e a pessoa de Deus. Mas a Bíblia, ainda assim, ela é o nosso alimento, como diz o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2, quando um bebê anseia pelo peito da mãe, pelo alimento, assim somos nós, ansiando, famintos pelo alimento espiritual. A Bíblia, então, não só ilumina, como também ela alimenta. A Bíblia, ela é importante porque ela é um instrumento que o Espírito Santo de Deus usa através das nossas vidas para uma grande batalha. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, fala de uma batalha espiritual, que não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. E nesse texto, ele diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E falando da armadura do cristão, ele fala que o cristão precisa ter nas mãos a espada do Espírito, que é a sua palavra. Não só tê-la na mão, como também tê-la no coração, como tê-la na boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A Bíblia não só ilumina o nosso caminho, a Bíblia não só é alimento espiritual, a Bíblia não só é um instrumento de batalha, de defesa e também de ataque contra o inimigo, como também a Bíblia é aquilo que nos dá prazer. O Salmo número 1 diz que o homem bem-aventurado é aquele que medita na Escritura de dia e também de noite, e que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta na roda do escarnecedor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E nesta lei ele medita de dia e de noite. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida também, que possamos tratar as Escrituras com respeito que ela merece e, acima de tudo, que possamos meditar nessa palavra para que ela possa ser enraizada, habite em nós ricamente a palavra do Senhor e que possamos, a tempo e fora de tempo, fazermos uma exposição da Escritura onde a pessoa principal a ser declarada, do começo ao fim, é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e voltará. Por isso, a boa notícia é: o nosso tempo acabou e o tempo do reino de Deus começou. Portanto, arrependam-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Essa é a boa notícia para você. Cristo Jesus está vivo e voltará. Forte abraço, feliz terça-feira para você e que a exposição bíblica seja o seu alvo, o seu alimento, a sua devoção. Que em nome de Jesus, eu e você possamos juntos crescer no conhecimento da palavra. Forte abraço, Deus te abençoe. Feliz terça-feira, até amanhã, quando continuaremos no nosso Café Pastoral, meditando no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Finalzinho do capítulo 13, chegando já na metade do livro. Nosso alvo é Atos capítulo 28. Temos ainda uma longa jornada. Espero que você não desista. Forte abraço.
Tchau, tchau. Até amanhã.